E aí, galerinha, tranquilo? Quanto tempo que eu não faço nenhum Zurucast, nem nada do tipo, mas eu estou aqui novamente com o incrível, com o belo e maravilhoso Paulo Vargas. Boa tarde, Paulo Vargas. Porra, tirando tudo que tu falou, o resto tá tudo certo. Não, lembra que eu Boa falei tarde, que eu ia puxar bastante seu saco? Tô puxando aquela beliscadinha no corinho, como eu prometi. puta merda. O pessoal já desistiu, já não, acabaram de não vão mais ouvir a partir de agora. Ah, meu, se o povo já me conhece, sabe o tanto de besteira que eu falo, então isso daí é o de menos. Ah, que bosta. Tá, descontando toda a bobagem, o resto tá tudo certo. Estou aqui novamente, pessoal, com o intuito do cast, que nada mais é mostrar para vocês como é que as pessoas desenvolvem sistemas, como elas simplesmente agregam valores para os outros, pois afinal de contas, às vezes na faculdade dificilmente passam isso para nós. Né? Então vamos lá, Paulo, identifique-se para as pessoas. Bom, meu nome é Paulo Vargas, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu comecei há muito tempo atrás, bem fora da área de TI. Eu comecei, na verdade, eu sou formado pelo Senai em artes gráficas. Depois de que passou algum tempo trabalhando em artes gráficas, eu migrei para design gráfico mais na parte de tratamento de imagem, sempre trabalhando com imagem. Montei um estúdio nos anos 2000, ali no iniciozinho do ano 2000. E quando eu comecei a trabalhar com estúdio mesmo de tratamento de imagem, fotografia, etc., eu tinha como hobby programação, mas assim, era bem hobby mesmo, tá? Bem coisa de vez em quando pegar e mexer no códigozinho. E daí, depois disso, eu comecei a fazer algumas coisas no meu estúdio, assim, para clientes. Só que eu já tinha contratado 5 pessoas para trabalhar comigo, cara, e muitas vezes eu atendia clientes de indústrias de calçados, por exemplo, que vinha todo mundo largava junto os trabalhos, tipo, eu não dava conta. Então, o pessoal ficava 2 meses sem fazer porcaria nenhuma, e daqui a pouquinho pintava 4 semanas e que eu não conseguia parar de trabalhar. Então, era horrível, sabe? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que só com as ferramentas que a gente tinha, que, sei lá, Illustrator, Photoshop, etc., a gente não conseguia dar produção, porque era muito manual. Então, eu comecei a desenvolver software internamente para automatizar processos. Só que, na verdade, isso foi uma faca de 2 gumes, porque isso foi muito legal, porque meus clientes adoraram, só que matou o meu estúdio, né? Ajudou em um canto e destruiu o outro, né? Exatamente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver sistemas e levar para o mercado para automação de processos, rapidamente, assim, eu não comecei a desenvolver sistemas do nada, assim, tipo, vou ver umas coisinhas aqui que nem tinha internet naquela época. Sim. Isso estamos falando de que ano, mais ou menos? Isso 2000, quando eu comecei a desenvolver software mesmo, assim, profissionalmente, 2003. 2003, tá. Isso. Eu tive que juntar uma grana boa, assim, tipo uns US$ 4.000, e ir para os Estados Unidos. Fui para Nova York fazer um curso lá de 4 meses vou chamar de subsidiária da MIT. Eles tinham tipo uma parceria com o pessoal lá da New York Business Institute. Sim. Que eu fiz um curso lá não só de lógica de programação, mas uma coisa mais voltada, por exemplo, para a análise de desenho de arquitetura de software, toda a parte vamos dizer, de conhecimento mais profundo do que era software, não simplesmente uma linguagem de programação. Ah, tá. Foi aí mesmo que você começou a entrar, vamos dizer assim, na área, né? Sim, na área de TI, especificamente sim. Antes eu trabalhava só com design e tratamento de imagem. E daí, sim. Em 2013, eu comecei a fazer isso. Uhum. E daí eu comecei, vamos dizer, a desenvolver, mas quando eu voltei dos Estados Unidos, passei 4 meses lá fazendo curso. Cara, daí demorou mais, assim, 4 meses de curso e mais 5 anos para chegar num nível que eu disse, tá, agora eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Ah, tá, entendi. Não foi uma coisa tão automática. Pode ser que eu seja um pouquinho mais burro que o normal, mas para mim não foi muito fácil não, viu? Uhum. Então, tanto que você nem tinha começado na área, né? Você, como você mesmo disse, você programava muito mais de brincadeira, né? Sim, com certeza. Era fazendo uma coisinha assim, fazendo um programinha para fazer uma agenda para mim, desenvolver uma coisinha para automatizar um processinho de dentro do estúdio, coisa pequena, assim, sabe? Mas daí quando eu comecei a fazer coisas mais pesadas, é que hoje eu desenvolvo aplicativos para tratamento de imagem. Cara, que é uma coisa assim, ó, que não tem bibliografia, tu tem que desenvolver tudo na unha, é um saco. Sim, sim.
Mas foi lá atrás, em 2003, que eu comecei a realmente estudar mesmo. Em 2013 eu fiz esse curso mais ou menos de 4 meses, um pouquinho, 4 meses e 2 dias. E daí depois eu voltei, passei depois mais 5 anos estudando a engenharia de software como um todo, né? Sim, mas você estudou por conta ou você acabou fazendo alguma faculdade ou algo do tipo? Não, aqui no Brasil eu fiz uma extensão universitária de engenharia especializada de sistemas, tá? Tá. Um período de 6 meses, tá? Foi uma extensão de 6 meses que eu fiz aqui, que foi bem legal e tudo, tá? Mas, tipo, foi só um complemento mesmo. O resto tudo foram 4 meses lá nos Estados Unidos, 6 meses aqui de uma extensão universitária da ESAB. E o resto tudo, velho, estudando, pagando. Porque assim, muitas pessoas acham que a gente tem que só entrar na internet e pesquisar e coisa e tal. Só por aí não, na minha visão, pode ser que eu esteja errado, não funciona. Por que não funciona? Porque são conteúdos muito desconexos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso online de 30 horas, um curso online de 40 horas, um curso online de 12 horas, e fui fazendo cursos e estudando também, vamos dizer assim, fora do que eu já tinha aprendido, estudando e praticando o tempo todo, né? Uhum. Sim, sim. É que programação mesmo, é difícil a gente só aprender olhando vídeos ou fazendo coisas do tipo. Realmente tem que acabar aprendendo, quer dizer, a gente acaba aprendendo realmente com dificuldades. Sim. Então a gente precisa resolver um determinado problema, aí a gente não sabe determinado código, procura na internet. É que hoje em dia é muito mais fácil do que 2003. Nossa, não. E eu não vou nem falar 2003, eu vou falar 2000, assim, quando eu comecei o meu estúdio de tratamento de imagens e design, assim, cara, eu fazia coisas internas já para nós mesmo, cara, não tinha nada onde tu procurar, era um inferno isso, É que nem o povo fala, né? Quando eu cheguei aqui só tinha mato. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Hoje tá muito mais fácil, né? Porque daí tu pega um canal que nem o teu do YouTube, tu faz, sei lá, 50 vídeos por ano, vamos dizer, e o pessoal vai ali e acompanha. Pode não sair, vamos dizer, um expert no assunto, mas sai com uma base muito boa. Naquela época não tinha nada, né? Sim, exatamente. Não tinha nem internet direito, dependendo. Não. 2000, cara. Assim, pra te baixar alguma coisa de 10 mega na internet era um inferno, era tudo discado, né? Era muito ruim. Era horrível. Era horrível. Eu lembro mais ou menos na época, tinha que ficar de madrugada para não pagar tanto. Sim, direto a gente fazia isso, porque se agora é ruim, tu imagina aquela época, né? Uhum. Agora, tudo bem, já passamos aqui na sua parte de formação, né? E é interessante também, é legal, eu gosto de falar principalmente com pessoas que não iniciaram na área de TI, porque tem muita gente que tem meio que ou preconceito ou medo de entrar na área, né? Na área eu digo, da parte de programação, e é o que eu digo para todo mundo. A pessoa tendo boa vontade para querer aprender, ela consegue. Uhum. Né? É difícil, fato. Mas sim, muito. Bem difícil, é muito difícil, mas qualquer pessoa que queira realmente entra na área. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Você meio que falou, mas se puder aprofundar um pouco mais, qual que, além da parte do estúdio, o que chegou uma hora que você olhou e você falou assim, eu preciso começar agora só a trabalhar com esse software? Tu disse para desenvolver? Tanto para desenvolver, né? Tanto que foi aquele lapso que você teve realmente para você começar a trabalhar só na parte do desenvolvimento. E o que te deu a ideia de começar a trabalhar só com software? Quando você olhou para o software e falou assim, putz, ele é comercialmente viável. Tá. Bom, vai ter que ser uma introdução um pouquinho maior do que eu gostaria. Para o pessoal entender um pouquinho o conceito, tá? Sim. Eu trabalhava basicamente fazendo fotos e tratamentos de imagens para propaganda. Uhum. O que tu vê na rua, um outdoor, uma revista, um catálogo, etc. Eu atendi uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que era de calçados infantis, chamava Bibi Calçados, tem até hoje a empresa, tá? A empresa é bem forte. Eu fui fazer uma apresentação lá, porque aquela época de 2000 até 2003, que nós estamos falando, os arquivos eram muito grandes, cara. Arquivo com imagem dava 400, 500, 600 mega, tá? E se a gente está falando de HD, para quem não sabe, se a gente está falando de HDs com 2 GB, e olha lá. Não, assim, vamos lá, 30 GB era uma coisa assim, era uma máquina fenomenal, tá? Exatamente. E tu imagina pegar, vamos dizer que eu quisesse mandar para ti um arquivo de um catálogo com lá 150, 200, 500 fotos.
impossível. Era tudo fechado em PS, em PostScript, tá? Era muito difícil de mandar isso, tá? Então, o pessoal da Adobe começou a divulgar muito a parte do fechamento de arquivos com PDF. PDF, o arquivo PDF que hoje todo mundo conhece, né? E daí eu tive uma ideia de pegar os arquivos que eu já fazia, as imagens, montar catálogos para o pessoal da Bibi, para outras empresas que nem a West Coast, que eu atendia também na época, calçados masculinos, e tentei levar uma ideia para o pessoal assim, tipo, olha, vamos montar os catálogos e enviar por PDF para os vendedores de vocês, e eles pegam no notebook e mostram esses catálogos em vez de catálogo físico, porque tem uma vantagem, o catálogo físico é o seguinte, estava na mão do cara, não podia mudar nada do catálogo, porque senão tinha que reimprimir e mandar de novo. No PDF, fechava de novo e mandava pro cara, quer dizer, não teria problema nenhum. O custo é muito menor. Não, e o custo e a velocidade deles receberem isso também, mesmo que fosse lá em 2002, 2003, mas mandava um PDFzinho com, sei lá, com 5, 6 megas, baixava de noite e de manhã já tava um catálogo, entende? Exatamente. Tu imagina levar daqui do Rio Grande do Sul para um cara no Ceará, demorava uma semana para chegar para ele lá. E fora a impressão, se desse alguma coisa errada, fora que se perdesse, extraviasse. E daí que começou a minha história no TI, porque eu fiquei com vergonha de levar uma apresentação em PowerPoint que ia durar 10 minutos. Uhum. Porque não tinha muito que eu apresentar, a não ser que existia um formato que eu iria fechar os arquivos e eu mesmo ia fazer as montagens, ou seja, ia fazer toda a parte de arte e finalização e ia mandar para os vendedores deles. Só que eu fiquei com vergonha de fazer uma apresentação de 10 minutos para 5 ou 6 diretores que iam participar da reunião. Sim. Aí eu peguei no Photoshop, peguei um dos calçados deles que eu já tinha feito foto, fiz uns recortes, assim, dividi as áreas do calçado. Uhum. E fiz assim um amarelo, um vermelho, um azul, um preto e um roxo. A minha ideia era, eu vou levar isso aqui para vocês, se vocês quiserem que eu faça esse tipo de tratamento de imagem, eu posso fazer em um calçado ou outro para vocês. Porque assim, é difícil de acreditar isso hoje. Naquela época ninguém fazia esse tipo de tratamento de imagem. Não tinha esse tipo de tratamento de imagem. Era mais retoquezinho, era coisa mais simples. Nós estamos falando do início dos anos 2000. Cara, tratamento de imagem era uma coisa muito básica naquela época, sabe? Uhum. E eu tinha uma impressora grande aqui, formato A3 Super, que era uma folha, se tu pensar o formato A3 Super, é 4 folha 4, 2 em cima e 2 embaixo, é quase bem grande. Quase uma plotter aí. Hã? É quase tipo aquelas plotter, aquelas Isso, grandonas. exatamente, assim. era um mini plotter que eu tinha para fazer as impressões. Eu peguei esses calçados todos que eu fiz o tratamento de imagem, no braço mesmo, no Photoshop, tá? E imprimi elas ali todas e deixei ela virar de cabeça para baixo, assim, enquanto eu ia apresentando, a minha cabeça era depois que eu acabasse a apresentação, o pessoal mostrar e dizer, olha, eu tenho também esse serviço aqui, porque 5 ou 6 diretores da empresa lá me assisti. E eu peguei um iBook branco emprestado com um amigo meu, que eu não tinha computador portátil naquela época, só os torres da Apple, né? E ele me emprestou, eu botei virado para todo mundo atrás de mim na mesa, eu apresentando, e daí lá pelas tantas, eu vi que tinha alguém atrás de mim que levantou o papel, era um dos diretores lá da empresa, e ele começou a falar com um cara que estava do lado dele, que era o diretor, gerente de produção. E ele estava ali, eu virei para eles e brinquei assim, puxa, mas eu me esforcei para fazer uma apresentação dessa e vocês estão brincando com o meu papel aí. Assim, bem cara de pau, e eles pegaram, olharam para mim e disseram assim, não, só um pouquinho. Para o que tu tá fazendo aí que eu tô intrigado com uma coisa aqui. O que é isso aqui? De onde é que tu tirou esse calçado roxo para fazer? Porque no conceito deles, roxo não dava nem para menino, nem para menina. Porque naquela época, tipo, menino não compra e menina não compra. Então eles não faziam calçado roxo. Aí eles perguntaram para mim, aonde tu tirou esse calçado roxo para fazer isso aqui? Eu digo, não, mas esse calçado roxo não existe. Daí ele pegou e disse assim para mim, ah, mas como? Eu tô vendo, esse azul aqui é o meu azul, esse preto é o preto, é o meu preto, esse vermelho é o meu vermelho, mas esse roxo a gente não faz. Aonde tu conseguiu os calçados? Tu pegou de algum ateliê, eles estão fazendo coisa fora. Assim, meio preocupado, eu digo, não, cara. Quer ver? Na sola do calçado tinha ficado uma colinha atrás, assim, uma sujeirinha. Só que eu não tinha feito nada na sola, eu não tinha nem feito tratamento de imagem ali. Então, eu mostrei, tem a mesma colinha nesse, nos 5 ou 6 que tinha ali. Deu o cara olhou, pegou e disse assim, cara, mas não é possível, mas tá muito bom isso aqui. Esquece o que tu tá fazendo e me diz quanto é que custa isso aqui. Eu disse, como assim? Eu vim apresentar um negócio, tu tá me pedindo outro dele. Cara, esquece isso aí, me diz quanto isso aqui. Aí eu peguei e disse, não sei. Cara, era 2002 para 2003. Eu joguei o valor nas alturas, eu não tava afim de fazer aquilo ali.
Eu peguei e disse assim pra ele, sei lá, custa uns R$ 200 um modelo sei lá, com 7, 8, 10 combinados. Ele pediu uma calculadora pra alguém ali, fez uma calculadora assim, e disse assim pra mim, tá bom. Como tá bom? Cara, eu dei um valor assim, astronômico, pra ter uma ideia. Aquela época custava, sei lá, R$ 10 uma foto recortada e tratada. Não, detalhe, 2003, você falar 200 conto é bastante dinheiro. E eu acho que até que era mais de 200, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era mais de 200. Eu joguei o valor lá em cima. Aí perguntei pra ele assim, tá, mas vem cá, quantos modelos tu quer? Eu imaginei que eram 2 ou 3 ali. Ele disse assim, toda a minha produção. Nossa. Eu disse, mas, velho, toda a tua produção... Já começa a tremer, coração pulando na boca. Cara, nós estamos falando de 1.500 combinações diferentes, de 350 calçados. Mas detalhe, isso não seria um problema se não fosse em 10 dias. Nossa. Não, era impossível fazer aquele tipo de tratamento que ele queria em 10 dias. Nossa, meu. Cara, fica a 80 quilômetros a empresa aqui de Porto Alegre. Aham. Eu saí com o meu carro de lá, eu vinha 40 por hora, eu demorei umas 2 horas e meia para chegar em Porto Alegre, pensando o que eu vou fazer para atender esses caras. Porque também tem uma coisa, não podia recusar aquele caminhão de dinheiro, tu entende? Sim, lógico. Bom, resumindo a história, eu contratei 6 pessoas, trabalhamos 18 horas por dia durante os 10 dias, ficamos exaustos, mas acabado mesmo, cara. E entregamos a produção. E eu cheguei para ele e disse assim, olha, velho, eu não faço mais desse jeito. Daí ele disse assim pra mim, mas tu tem que fazer, porque pra mim é muito mais barato fazer contigo assim do que produzir os pés. Daí eu disse, cara, mas eu não tenho como fazer. Daí o que nós fizemos? Tivemos um acerto para eu continuar fazendo como tratamento de imagem enquanto eu desenvolvi alguma coisa. Porque eu falei pra ele assim, ingênuo, não, deixa comigo que eu vou desenvolver alguma coisa. Que desenvolver nada, eu não sabia o que eu ia fazer. Tuts. E daí, cara, a gente continuou fazendo assim, mas daí em vez de 10 dias, eles nos davam tipo 30 dias para fazer com calma, tu entendeu? Ah, sim, lógico. Só que daí eu continuei com o pessoal aqui fazendo, cara, e eu demorei mais 3 anos entre ir para os Estados Unidos, fazer o curso, voltar, e entre tentativas, erros e acertos, demorou mais 3 anos inteiros para fazer a primeira versão comercial. Só que daí teve um problema. Meus outros clientes, que eram mais ou menos da mesma área, descobriram que eu tinha o software e disseram, eu não quero mais que tu faça esse trabalho para mim, eu quero software aqui dentro. E daí eles mataram o meu estúdio. Entendi. Só uma coisa assim, Paulo. Explica qual que é o processo de criação do calçado, né? Por que ele se tornou... Por que é muito mais caro produzir o calçado do que usar seu software? Explica. É porque assim, é mais ou menos como qualquer tipo de automatização. Se tu pegar, por exemplo, um caixa de banco, se ele não tiver ali um sistema na frente, ele não vai conseguir dar conta fazendo, por exemplo, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo pegaram, mas eu cheguei a pegar, eu tenho 43 anos, tá? Eu cheguei a pegar banco que tudo era feito com um talãozinho, o cara preenchia um talãozinho manualmente, assim, que era bem manual o negócio. Então as filas eram imensas. Hoje tu vai no caixa eletrônico e tu mesmo te auto-atende. Com o meu software não é diferente disso, porque o meu software faz o reconhecimento da imagem, ele pega o calçado e eu transformo o calçado, tiro as cores ou o material que está ali, ele faz como se fosse um 3D, mas em cima de foto. Então, vamos dizer, ele tem o custo do meu software, do meu trabalho, da minha locação, porque eu loco sistemas, tá? Até uma coisa legal de dizer pro pessoal que vai entrar na área de software, por favor, não venda sistema. Tu vai perder dinheiro. Loque por um valor pequeno por mês e ganhe continuamente. É uma ótima maneira de se sustentar na área, tá? E daí o que eu fiz? Eu desenvolvi um sistema que os caras fazem a partir de uma simples foto, é como se fosse um 3D, eles geram os calçados virtualmente no meu sistema, em meia hora ele tem 15 ou 20 combinados. Se fosse fazer no Photoshop, eu teria um combinado. Então, tu imagina, é muito, muito mais rápido. E outra coisa, um calçado para fazer, vamos falar de calçado, o meu software pode funcionar com qualquer coisa. Se quiser trocar cores ou materiais de uma caneca, ele vai fazer, tá? Mas eu tô falando para software de calçado que foi lá atrás, foi só para calçado que eu desenvolvi. Se tu pensar assim, ó, eu tenho que produzir 50 canecas, e essas 50 canecas têm um custo unitário, vamos dizer, de 18 reais cada uma, mas tu tem um software que te custa, sei lá, 200 reais por mês, mas eu produzo X número de combinações diferentes, o teu software é de graça, tu não paga pro software, o software é de graça. Uhum. E fora que você não tem aquela coisa física, que se porventura for ruim, você tem que jogar fora, tem que descartar.
Sem falar nas possibilidades. Tu imagina assim comigo, tu vai desenvolver uma camiseta com estampas, tá? Se tu fizer 50 camisetas diferentes para escolher 10, as outras 40 foram pro lixo. Isso foi dinheiro jogado fora. Exatamente. Então, nós estamos falando do software que eu desenvolvi, mas nós podemos falar de qualquer software. Vamos dizer que tu faça... eu não sei, qual o tipo de software que tu desenvolve? Eu trabalho muito, pelo menos agora eu estou trabalhando muito mais na parte de banco de dados. Antes eu desenvolvia software da própria empresa mesmo, né? Que às vezes ela precisava fazer gerenciamento de clientes e afins, aí eu trabalhei nesse software. Mas tu imagina, esse software gerencia alguma parte da estratégica da empresa, né? Sim. Tu imagina, se não tem esse software que tu desenvolve, é a mesma coisa que acontece comigo. Quer dizer, que tu faz uma coisa para facilitar a vida de todo mundo. Software basicamente resolve um problema, tu sabe muito melhor do que eu isso. Só que eu resolvi me especializar numa coisa que é dificílima, que é software gráfico. Cara, software gráfico é um inferno, porque não tem bibliografia para isso, cara. Simplesmente não encontra. Uhum. Inclusive, é até essa parte que era até a próxima pergunta. Beleza, você terminou lá, você quase morreu, quase 18 horas lá trabalhando igual um condenado, lá com um monte de gente. Aí você deve ter olhado para si mesmo e falou, beleza, eu preciso agora desenvolver esse bendito. Você Sim. aqui do Brasil, isso a gente está tratando de 2003. Como é que foi? Como que você olhou, você pesquisou, como é que você chegou para você ir para os Estados Unidos, por exemplo, para começar a desenvolver? A primeira coisa que eu fiz foi conversar com bastante gente da área, tá? Eu tinha muitos conhecidos da área e para ter uma ideia, eu liguei na época, porque eu entendia de programação, vamos dizer, um básico, tá? E como eu sou da área de design, então a parte de interface, de usabilidade, eu já tinha desenvolvido ela inteirinha na minha cabeça, tá? Sim. Só que daí eu entrei em contato com algumas software houses de São Paulo, do Rio, de Minas, e os caras, sério, os caras diziam pra mim assim, não, tu tá brincando, esse projeto custa R$1 milhão, eu não consigo desenvolver isso que tu tá querendo. Porque tipo, era uma coisa tão fora da curva que as pessoas não sabiam como fazer. Aí eu tomei um susto. Se os caras que são da área de desenvolvimento não sabem fazer, o que eu aqui, no cantinho do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no sul do mundo, que conheço o básico de programação, vou fazer? Aí alguém disse assim para mim, Paulo, eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer, esquece linguagem de programação. Não interessa se tu vai fazer em C++, em Java, não interessa o que tu vai fazer. Tu tem que entender conceito de software. Então, eu te aconselho a fazer um curso legal, de preferência fora do Brasil, para entender conceito de software. Daí foi isso que eu fiz. Descobri nos Estados Unidos um curso que era, vamos dizer assim, era um curso que dava uma base muito legal dessa parte de arquitetura de software, de conhecimento, não só de lógica de programação, mas vamos dizer, transformar um software e pensar nele em camadas, entendeu? Não como uma coisa única. Daí eu fui pra lá e fiquei 4... Cara, os primeiros dias foi muito difícil, cara. Porque assim, ó, eu entendo inglês, quando falam comigo eu entendo. Eu não sou fluente em falar inglês, até porque para ser fluente tem que falar inglês seguidamente. Eu não sou fluente em falar, mas eu entendo muito bem o inglês. Mas aí tu entra naquela parte em que tem um professor dando aula para 18 pessoas numa sala e tu não tá entendendo o conceito do cara que não é nem dado na tua língua nativa. Os primeiros dias eu pensei em voltar para Porto Alegre. O pior é o custo, né? E, ter que ir para lá, passagem aérea, estadia, alimentação, não, passar Bruno, dor de cabeça. Não, Bruno, isso não passava pela minha cabeça. E eu te digo por que não passava pela minha cabeça. Eu sei que tu tem a visão mais ou menos parecida com a minha. Eu nunca considerei o custo de ir para lá como um custo de dinheiro. Sim, eu sempre considerei um investimento. Sim, eu entrei nesse ponto muito mais, que é tipo tudo aquilo que você tem que gerenciar para você poder chegar ali. Pra ter uma ideia, eu deixei o meu estúdio aqui junto com a minha esposa cuidando do meu estúdio aqui e as pessoas que trabalhavam comigo na época e fui para lá, entendeu? Eu larguei o meu estúdio. Eu abandonei minha vida, assim, entendeu? Mas, cara, assim, o dinheiro realmente, claro que importa, claro que sim.
Mas eu nem pensava nisso, eu pensava, puta merda, eu sou muito cru pra aprender esse negócio, eu não vou aprender. Aí a vantagem foi que eu peguei pessoas que entenderam a minha situação e começaram a me apoiar, assim, tu entendeu? Entendi. E, cara, no final, assim, eu tava, tipo, do mesmo nível pra cima dos outros que estavam comigo. Então, cara, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito interessante. Sim, sim. E você foi muito lá mais movido pelo fato de você já ter alguma coisa em mente, né? Não, eu já tinha alguma coisa em mente e, principalmente, as pessoas olhavam pra mim e diziam, não, isso não é viável. Tu entende? Eu dizia, como não é viável? Tem que ser viável. Não, isso não é viável. Porque se fosse viável, todo mundo tava fazendo software desse tipo. Não, mas tem que ser. Aí eu sempre levo em consideração aquela história que se tu pegar um besouro, e analisar ele, os caras já fizeram até análise, botaram ele em câmera de vento e coisa e tal, e fizeram análise do tamanho das asas proporcional ao tamanho, não tem como aquele bicho voar. Exatamente. Não é impossível o besouro voar, porque ele não é aerodinâmico, as asas são muito pequenas para o tamanho da coraça dele, só que ninguém avisou isso para ele voa. Ele voa. Ninguém avisou isso para ele, e ele voa. E eu te juro, sempre quando eu penso em software, lá atrás, quando eu comecei a desenvolver os meus softwares, eu sempre me espelhava assim, cara, eu tenho que ser o besouro, ninguém me falou que eu não posso fazer, eu tenho que fazer. E isso me motivava a seguir em frente. Mas eu vou te dizer, olhando em retrospectiva hoje, foi muita pretensão da minha parte, viu? Porque realmente a probabilidade maior era de não dar certo. Ainda bem que deu, né? Muita Aí vai pra lá, não aprende porcaria nenhuma, volta ferrado, dor de cabeça. Aí sim você vai olhar, você vai falar, cacete, olha o tanto de dinheiro que eu gastei. Aí o bicho pega, né? Mas é que isso foi a primeira parte, daí depois tem os outros 3 anos de desenvolvimento em cima disso, mas é que daí tu entra meio que naquela de que, qual linguagem de programação eu uso, vou ter que ficar esperto nessa linguagem. Depois desse primeiro passo ainda teve toda uma sequência que realmente foi bem difícil, mas a ideia é, não vou desistir, eu sou o besouro, eu não sei que eu não posso voar, eu tenho que voar. E a vantagem é que se tu tem essa visão assim, tu realmente não desiste, viu? Sim. Sim. Não desiste, vai em frente. E é bem melhor também você ter essa visão que você aprende bem melhor, você aprende bem mais focado, você vai com a vontade mesmo de aprender o que você está querendo. Que mesmo você apanhando, você volta, você tenta de novo, aí você xinga a mãe de quem está ensinando, você rasga o papel, aí você pega o papel de volta para poder tentar aprender, e assim vai indo. Não, mas isso é bem, eu acho bem importante mesmo. Que nem uma coisa que você tinha me dito, inclusive, quando a gente fez lá a entrevista com o Sóstenes, mas eu queria que se você pudesse falasse de novo. A questão bibliográfica dessa parte de desenvolvimento, principalmente de software gráfico. Como é que foi? Foi facinho? Não, que facinho nada. Vamos lá. Se alguém que está nos ouvindo agora souber como tu pega bibliografia, onde é que tu vai num GitHub da vida e baixa coisas para fazer software gráfico, por favor, manda pra gente aí nos comentários, porque sinceramente, tudo o que tu tem que fazer para a área gráfica, por que Adobe é a Adobe? Porque, cara, eles detêm 90% do conhecimento de software gráfico no mundo. Essa é a verdade. E todo mundo que tenta fazer software gráfico bate numa parede, que é não tenho bibliografia, eu não tenho documentação. E daí o que acontece? A gente meio que cai naquela do POG, Programação Orientada à Gambiarra, velho. Não tem o que fazer, tu entende? Tu vai na tentativa e erro. Tu faz, erra, volta. Eu falei pra ti naquele outro cast, eu desenvolvi um algoritmo que se chama MPix, tá? Que eu patenteei. O MPix, ele faz um mapeamento de pixels de uma imagem, ele entende onde é que estão os relevos, ele faz como se fosse um histograma da tua imagem, ele entende onde é que estão os pixels e ele pega qualquer material, ele faz curvatura e pega a luminosidade e sombras desse material e joga em cima do que tu quer colocar em cima do calçado, da moto, da caneca, tanto faz, tá? Cara, eu demorei 3 anos desenvolvendo esse algoritmo. Foi assim, tenta e erra, faz de novo, tenta mais uma vez, faz de novo. Isso simplesmente não existe bibliografia. Não tem bibliografia. Então, eu te diria assim, ó,
Tudo que tu quiser fazer, tu vai ter que agir mais ou menos que nem os caras do Google. Eles criaram uma linguagem de programação. Como é que é o nome da programação deles? Esqueci também. Tá, bom, ok. Eles têm uma linguagem de programação interna que eles resolvem os pepinos deles que eles não conseguem resolver com, sei lá, com C++, ou com Java, ou com o que seja. Não estou dizendo que alguém vai sentar num computador sozinho e vai criar uma linguagem de programação. Eu realmente não tenho capacidade para isso. Nem teria pretensão de dizer que tenho. Mas muitas vezes o que a gente faz em termos de POG, né, de programação orientada à gambiarra, é meio que uma tentativa de burlar alguma coisa que tu não está fazendo. E para fazer software gráfico, quem disser que não usa um POGzinho, tá mentindo. Então, cara, tem realmente, assim, bibliografia não tem para essa área. É muito difícil e tudo que tem é muito básico. Então, se tu vai desenvolver uma coisa realmente bem pesada nessa área, por isso que as pessoas iam para mim da Software House. Isso aí vai custar R$1 milhão, vai demorar 5 anos para desenvolver um negócio desse. Porque realmente não tem bibliografia, então as pessoas nem querem começar a tentar. É o velho braço curto, né? Sim, exatamente. Ou fazendo braço curto para não ter o trabalho que você teve para poder desenvolver, porque realmente é extremamente difícil. Eu estou fazendo os cursos aí, esses daí de Machine Learning, etc. E na parte do Machine Learning é mais para reconhecimento de imagem também, né? Sim. É mais a parte de identificação, aquela parte mais classificatória, etc. Eu terminei com um supletivo. Cara, para mim é extremamente difícil a parte matemática disso. Sim. A parte de vetor, multiplicação de vetor, e, uma porrada de coisa. Eu fico imaginando, eu tava vendo o vídeo que você me passou lá mostrando o seu software, cara, eu achei impressionante na hora que você joga a textura lá, o próprio software ele identifica e ele já faz a curva. Sim, e o mais impressionante disso é que o primeiro que eu desenvolvi, o primeiro algoritmo que eu desenvolvi, demorava mais ou menos 1 minuto e meio para fazer esse cálculo, tá? Hoje ele faz em 1/10 segundo, cara. Exatamente, eu achei impressionante que na hora que foi ele só deu uma mexidinha, puf, já tava lá. Sim, sim. Mas é assim, ó, é muito, vamos dizer assim, ó, tu tem que te focar muito em tentativas e erros, sabe? Se tu tentar achar bibliografia para isso, esquece, não vai conseguir. Errado, exatamente. Não vai conseguir. E como tu falou, criar cálculos vetoriais, de ponto flutuante, coisa e tal, isso vai ter muito, 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 mas tu não pode te apegar só a isso. Tu tem que começar vamos dizer, a imaginar soluções diferentes para chegar nesse resultado. Só o que está escrito, vamos dizer, na bibliografia comum, tu não consegue chegar lá, não. Entendi. É bem difícil mesmo, cara. Isso com bibliografia eu já tô apanhando. Imagina você que na época nem tinha isso. Não tinha nada disso, absolutamente nada. Realmente foi tendo insights assim e fazendo. Eu me lembro de uma vez que eu estava com a minha esposa, eu tinha passado umas 12 horas tentando resolver um pepino desse algoritmo, tá? E, cara, eu tentava, voltava, mudava cálculo, mudava a maneira que ele interpretava, voltava de novo, tentava outra vez, colocava uns timers para fazer sequências, parava, voltava, fazia uma outra sequência, parava para ver onde é que estavam os erros, sabe? Lá pelas tantas, a minha esposa disse assim, vamos no cinema, vamos largar isso aí um pouquinho, larga isso aí e vamos pro cinema. Eu disse, tá, vamos pro cinema. Cara, daí eu tava vendo, sei lá que filme que era, não lembro. E daí, lá pelas tantas, eu tô vendo, sei lá, o filme e cara, me deu um estralo assim, e eu disse, puta merda, resolvi o troço. No meio do filme, velho. Aí ela olhou pra mim e disse assim, eu não acredito que tu tava pensando no teu esquema de programação aqui. Eu digo, Cláudio, eu nem sei que filme que tá passando. Eu só tava pensando no código. Cara, eu resolvi um pipinaço assim gigantesco depois de 12 horas dentro do filme. Por quê? Porque eu me desliguei daquilo ali um pouquinho e saí pra fazer outra coisa. Se eu continuasse, eu não teria resolvido. Ah, sim, frustra mesmo. Parece que cada vez que você vai errando, parece que vai ficando mais desesperado, você erra mais ainda. Sim, é bem assim. E o pior não é isso, né? Depois que tu entra nesse loop infinito de eu vou conseguir, tu não consegue, cada vez vai ficando mais bravo, né? Exatamente. Então, de vez em quando é melhor ter alguém que chegue perto de ti e diga, vem cá, vamos comer um pastel na esquina, sabe? Te tirar daquele ambiente ali, porque o cara que trabalha com engenharia de software, ele é um cara de vez em quando muito solitário no seu dia a dia, né? Então, mesmo que tu esteja rodeado de pessoas, o teu código é só teu, né? É só tu que tem como resolver aquilo ali. E isso é um problemaço. Eu acho que na nossa área, essa coisa deixa a gente um pouco limitado, assim. Sim, pelo menos a minha visão. Uhum. Mas pior que isso é verdade mesmo.
Uma outra coisa agora. Agora que você já passamos pelo Paulo Vargas que não sabia, agora é o Paulo Vargas que sabe, né, que começou a desenvolver, começou a resolver os pepinos. Como foi para você vender, o software? Né? Para mim foi muito fácil. Para mim foi muito fácil. Eu acho que eu cheguei a comentar contigo naquele outro cast que a gente fez lá com os sócios também. Há muito tempo atrás, muito antes desse período de tempo que nós estamos falando aqui, na verdade, quando eu tinha me formado no Senai, tá? Quando eu já estava trabalhando em artes gráficas e coisa e tal, um pai de um amigo meu disse assim, tu tá na profissão errada. Eu disse, mas por quê? Daí ele disse assim, porque eu vejo tu falando sobre as coisas que vocês fazem e tu vende muito bem teu peixe, tu deveria trabalhar com vendas. E eu fiquei muitos anos da minha vida relutando de dizer, vendedor, vendedor é uma bosta, né, cara? Não vou ser vendedor. E daí lá pelas tantas, eu descobri que a minha melhor característica profissional não era nenhuma das que a gente falou até agora, era a parte comercial. De conseguir mostrar para as pessoas que eles têm uma dor e que eu tenho um remédio para a dor deles. Então, quer dizer, a parte comercial, por incrível que pareça, para mim foi a parte mais fácil de todo o processo. Não estou dizendo com isso que eu cheguei e fui, nossa, estou em 40 empresas assim, de uma hora para outra. Pelo contrário, demorou, só para ter uma ideia, depois que o software ficou pronto, eu demorei 3 anos para conseguir ser sustentado pelo sistema. Caramba, isso estamos falando de, foi o quê, 2008, 2009? Mais ou menos final de 2009. Aham. Eu fiquei 3 anos para conseguir chegar num mês em que só o software eu não ficava no vermelho. Caramba. E daí vai dizer, como é que tu sobrevivia? Tu era filhinho de papai? Não. Nem pelo contrário. Não, cara, eu não. Inclusive, só para as pessoas entenderem mais ou menos o contexto, eu sou filho de um motorista de ônibus e uma dona de casa, ou seja, a gente nunca teve grana, tu entendeu? Então, assim, a minha ida para os Estados Unidos também foi uma coisa assim de raspa os cofrinhos, bota dinheiro nisso aqui e vamos. Tipo, não tinha dinheiro sobrando, tu entendeu? Mesmo já trabalhando por conta, eu tinha um estúdio pequenininho, etc. Eu nunca tive dinheiro assim nessa época. Teve que fazer um belo do sacrifício para poder se manter lá, né? Pode ter certeza, muito grande, tá? E daí, nesses 3 anos, a gente continuou fazendo trabalhos no estúdio de tratamento de imagem, de fotografia, de alguma coisa de design, para manter, vamos dizer, as contas equilibradas, assim. Mas o software mesmo, que era onde eu empenhava 90% da minha força de trabalho, passou 3 anos sem dar absolutamente um mês no azul, sempre no vermelho. Entendi. Se dependesse só dele, né? Não, se dependesse só dele, eu não conseguiria. Tô bem sincero para ti. Só após, mas é que é aquela coisa de sonho, né, Bruno? Tu tem que ter um objetivo. Se teu objetivo não tá conquistado, se tu desistir dele, então o teu sonho não era tão forte assim. O meu era, né? Então assim, até 2009 o software não se pagava. Só a partir de 2009 é que nós estamos falando que eu comecei em 2003, tá? Eu fui até 2006 desenvolvendo e vamos dizer assim, até 2009 eu continuei fazendo algumas alterações e melhorando, etc. E só em final de 2009 início de 2010 que a coisa começou realmente a deslanchar, assim, em termos de números, né, de faturamento, etc. Entendi. Tu me perguntou mais alguma coisa, eu não lembro. Não, é o que eu ia te perguntar. Além de você, quem mais te ajudou no desenvolvimento? Você pagou para mais pessoas desenvolverem? Não, assim, ó, na verdade, sim, na verdade, no início de processo, sim, eu tive algumas parcerias, assim, que desenvolveram comigo, mas na realidade, tudo que fazia saía da minha cabeça. Então, eu tinha um pessoal que trabalhou comigo, tá, me ajudando a desenvolver o sistema, mas, vamos dizer assim, eu que puxava a fila de tudo, tá? Não tinha gente que passava o tempo todo codificando para mim, não, nada. Essa parte sempre, praticamente desde o início, fui eu, tá? A não ser bem nos primeiros meses, assim, que eu desenvolvia mais a parte de interface e fazia mais a parte arquitetural mesmo do software. E depois, daí metia a mão em código. Daí, quando eu metia a mão em código sozinho, eu não conseguia mais passar para ninguém, porque a coisa começou a ficar muito complexa. Porque tem uma coisa, né? Quando tu pega alguém que é da área e ele não está acostumado, vamos dizer, a essa inovação de começar com coisas novas todos os dias,
a pessoa arrepia, ela não aguenta, sabe? Ela sai fora. Eu tive um ou dois que eu tentei fazer trabalhos assim, mas não consegui, realmente não consegui. Uhum. Também vai dar boa vontade da pessoa, né? E o cara recebia realmente. por hora. Os caras Ah, recebiam por hora, e daí o que acontece? O cara diz que para fazer sei lá, uma parte do código que tu precisa, porque tu está cuidando de outra parte do código, o cara diz que vai demorar 18 horas, e tu sabe que vai demorar 4, tu entendeu? Aí o cara quer te cobrar um valor alto por hora, daí, cara, é inviável, não compensa. Eu preferi ficar 3 anos desenvolvendo praticamente sozinho do que passar para outras pessoas, né? que você também já sabia programar, então você não foi. Você tem a noção, né, de quanto queria demorar ou não. Não, é assim, o que eu estou dizendo, não gosto de ser injusto. Eu tive ajuda de algumas, poucas, uma ou duas pessoas, assim, no início, tá? Que até me ajudaram, me dando treinamentos, assim, individuais, etc, tá? Mas assim, para meter a mão no código para ficar do jeito que tá hoje, teve que ser eu mesmo. Entendi. Caramba, 3 anos. Que o povo também deve pensar. Ah, não, é facinho para desenvolver isso daqui. O povo não tem noção de que às vezes demora 3, 4, 5 anos o desenvolvimento de um sistema. Não, porque olha, veja bem o que nós estamos falando, 3 anos para desenvolver e mais 3 anos para começar a ter lucro no negócio. Então são 6 anos. São 6 anos inteiros dedicados a fazer o projeto sair do chão, entende? Uhum. Então, se eu não tivesse muita força de vontade, realmente não. E daí eu vou te dizer, as pessoas que são casadas, tá, como é o meu caso, cara, a mulher nessas horas é fundamental. Sim. Porque se a tua mulher te encher o saco, se ela te cobrar algumas coisas, cara, minha mulher nunca me cobrou. Nunca. Teve meses assim, que a gente tinha que tirar dinheiro do bolso de uma aplicação, vender alguma coisa, etc. Ela nunca chegou pra mim e disse assim, chega, né? Deu, né? Então, isso é muito importante, cara. Ter uma parceira junto contigo. Tanto que eu digo, cara, não corro o maior risco de ficar solteiro, porque se a minha mulher aguentou comigo que ela aguentou, ela não vai pagar, né? Justo. Né? Foi investimento. Putz, pode ter certeza. Pode ter certeza. Uma outra parte agora. Agora nós já temos já passamos do Paulo Vargas que não sabia. Agora temos o Paulo Vargas que sabia e o Paulo Vargas que demorou 6 anos para começar a ter lucro só com o sistema. Mas a questão é o seguinte, muita gente tem ideia, mas não tem muita noção, principalmente para quem está na área de desenvolvimento, mas não exatamente como funcionário, mas sim como empreendedor. Fala pra gente do Paulo Vargas empreendedor, o antes do sistema e o após o sistema. Quais foram as dificuldades que você passou e etc. Bom, anterior vamos dizer, hoje o meu cartão de visita diz engenheiro de software, tá? Antigamente ele dizia designer gráfico, ou seja, eu já tinha um cartão que dizia que eu tinha uma profissão específica, mas por trás disso tinha um empreendedor. Eu nunca me conformei em trabalhar para viver os sonhos de outra pessoa. Eu sempre quis, em algum momento da minha vida, mesmo que eu quebrasse a cara, fazer alguma coisa. Só para ter uma ideia, assim, e as pessoas que estão nos ouvindo agora. Quando eu comecei a minha empresa depois que eu saí de uma empresa, tá? Na verdade, eu não saí, saíram comigo. Eles saíram comigo de uma maneira muito, muito chata, assim, muito... Bem desagradável. Muito desagradável, assim, porque, para ter uma ideia, eu cheguei nessa empresa, essa empresa faturava 50, 55 mil por mês, tá? Quando eu saí, eles faturavam 300 mil, porque eu refiz todo o sistema de produção deles, porque eles eram de pré-impressão gráfica, eu refiz todo o fluxo de trabalho deles interno, a gente comprou equipamento, eu levei pessoal, eu refiz. E os caras foram extremamente ingratos comigo e me demitiram de uma maneira muito chata, assim, muito, muito ruim. Para ter uma ideia, eu saí na época com 10 mil reais de indenização. Caramba. E para eu montar o meu estúdio eu gastei 12. Nossa, 2 conto a mais. A mais. Eu comecei devendo 2 mil reais no meu primeiro mês de empresa. E daí tu vai dizer assim, puxa, coitado. Não, pior não era isso. Pior que para gastar meu primeiro talão de notas, tá? De 50 folhinhas, eu demorei 2 anos. Nossa. Os 2 primeiros anos eu fiz só 50 trabalhos. Mas a minha ideia era, eu tenho que segurar aqui porque eu sei do meu potencial. Eu tenho potencial. Só que o maior problema
problema de quem vai empreender, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Hoje eu conheço boa parte do mundo de viagens, eu viajo bastante, e hoje eu vejo que no Brasil é igual a qualquer lugar do mundo. O cara que é empreendedor, ele tem que ter o sangue no olho, tá? E para montar uma empresa, tu também tem que pensar assim, ó, se tu começar uma empresa pensando em sonegar imposto, não pagar imposto, fazer tudo por... Cara, sinceramente, não vai durar a tua empresa. Uhum. Você vai ser preso, vai dar um monte de merda. E outra coisa, tu tem que saber que tu vai trabalhar para empresas. As empresas precisam de notas, as empresas precisam que tu tenha um bom nome no mercado, as empresas querem te conhecer. Então, se tu vai trabalhar de uma empresa para atender outras empresas, tu tem que fazer a coisa tudo certinho. Então, isso foi sempre uma coisa que eu fiz. A minha esposa ela trabalha com contabilidade, ela é contadora, tá? Então, eu sempre disse para ela, vamos fazer a coisa bem certinha aqui, mesmo que a gente ganhe menos no final das contas, mas a gente tem que fazer a coisa certinha. Porque, cara, se tu começar errado, não dá certo. Então, toda essa parte burocrática, vamos dizer, tu tem que te cercar de pessoas. Cara, paga um contador, não tenta fazer a coisa sozinha. Mesmo minha mulher trabalhando com isso, a gente paga contador, sabe, desde o início. Faz tudo certinho, porque lá na frente, cara, isso não vai ser um tormento pra ti, tu vai ter tudo certinho, sabe? Aquela história de, o Brasil te rouba. É verdade, o Brasil te rouba mesmo, mas tu não dá pra entrar nessa, tu tem que fazer a coisa certa uma hora na vida, né? Sim, sim. E fora outra, né? Você pagando para uma outra pessoa, você consegue focar no que você tem que fazer. Sem dúvida. É aquela coisa de divisão de trabalho mesmo, porque pô, você vai estar lá desenvolvendo software, aí você tem que pensar em, eu tenho que tirar tantos por cento de nota, eu tenho que pagar para a pessoa, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei mais quanto, aí você tipo, se preocupa com isso e não faz nada. Né? Então... não, cara, e assim, ó, tem maneiras de tu fazer, hoje, vamos dizer, tu fazer empresas, ou até o microempreendedor individual, de repente, Sim, mesmo que tu não, vamos dizer, não te adeque àquela, vamos dizer, aquela atividade fim, por exemplo, não tem programador no meio. Cara, tira nota com outro tipo de prestação de serviço, as pessoas vão entender isso, sabe? Mas paga o imposto, entende? Faz a coisa certa. E hoje em dia também assim. tem até contador online, você envia os documentos pro cara através de, sei lá, de escaneado, através do correio, e ele mesmo já cobra para você, tudo mais. Tem esses tipos de serviços também hoje em dia. E se não tiver esse tipo de serviço, vai num escritório de contabilidade e diz para eles que tu é uma pequena empresa, que tu é um home office, por exemplo, e os caras vão te cobrar pouquinho, vão te cobrar 200, 300 pila por mês para fazer isso, entendeu? Não vão te cobrar um salário mínimo e meio, tu não tem funcionários, tu não tem um monte de coisa, mas faz a coisa certinha, porque a minha ideia é o seguinte, se tu vai começar a fazer um trabalho profissional, tu tem que ter uma empresa. Tu não pode dizer que eu tenho um home office e te dou um recibo. Pô, ninguém vai te levar a sério, né? Exatamente, vai pensar que você é tipo qualquer um, com um Zé Mané aí. Exatamente. Outra coisa que eu indico, viu, Bruno? Se vai trabalhar com software ou vai trabalhar com venda de, sei lá, de Bíblia, não me interessa. Eu tenho uma postura hoje, tá? Eu me apresento para o meu cliente, pelo menos nas primeiras vezes, de terno. Uhum. Aí tu vai dizer, putz, não precisa. Não precisa realmente. Vai por mim. Melhora muito a tua aceitação. A primeira impressão é a que fica. Cara, é muito diferente. Se tu te apresenta com um blazer, com uma calça social, sabe? Um calçado social, o cara vai olhar pra ti e dizer assim, esse aí não é um carinha que tá ali fazendo software na mesa do quarto dele. Esse cara aí tem alguma coisa diferente. Eu não tô dizendo nem que precisa botar uma gravata, tá? Tu pode botar um t-shirt por baixo do teu blazer lá, mais informal, mesmo com blazer fica uma coisa mais informal, mas tipo, cara, vai muito bem apresentado, porque tu tá trabalhando com empresas que de vez em quando geram milhões de faturamento por ano, e chega um cara lá de tênis Reebok e calça jeans surrada e uma camiseta com a gola espuída. Porra, o cara não vai te levar a sério. Exatamente. Não vai levar mesmo. Então essa postura eu também tenho, tá? E não abro mão disso. Há alguns anos, não foi sempre assim, tá? Mas há alguns anos pra cá eu venho fazendo isso e te garanto, as pessoas te olham diferente. Sim, sim. E as pessoas também pensam assim, poxa vida, não, vou abrir empresa, vai ser fácil pra caramba. É que nem você acabou de falar, foram 6 anos, né, com o produto principal, que hoje em dia é o principal, né? Que você penou pra caramba para você poder ter o software, para você poder vender para as pessoas, para as empresas, eu digo, né? Para a quantidade de empresas suficiente para você começar a ter um lucro em cima disso.
Não, e outra coisa, também tu não pode pensar vamos dizer que tu desenvolva um software agora, nesse momento, tá? Só para tu ter uma ideia, eu comecei com um software, tá? Hoje o pacote inteiro de softwares que eu tenho, que é o meu produto principal, tem 8 softwares, tá? São 8 softwares diferentes que resolvem problemas específicos de cada área que eu atendo, tá? Se tu começar, se desenvolver alguma coisa, mesmo que essa coisa seja muito pica das galáxias, e tu ficar parado no tempo, meu irmão, tu vai ficar para trás. Então, não pare de estudar e de evoluir o teu produto, porque o teu produto não pode, o meu produto é muito fodástico. Pode até ser que seja verdade, mas se eu pegar o meu produto de 2000 não vou nem dizer 2003, tá? Eu vou dizer o de 2010, tá? E pegar o de hoje, é piada. É piada, parece que eu era um amador lá. Então, quer dizer, a coisa está sempre evoluindo. E é uma coisa que a gente tem que pensar assim, tudo evolui. A gente como trabalha, vamos dizer, trabalha com software, com engenharia de software, a engenharia de software é muito dinâmica, e não só nas linguagens de programação. Ela é muito dinâmica até mesmo na criação de interface de usuário. Se o cara olha para a tua interface e ela é uma interfacezinha pobrinha, com, por exemplo, não tem botões personalizados, sabe? É aquela coisa meio sem graça, perde o interesse rapidamente pelo teu sistema. Rapidamente. Então, assim, uma coisa que eu me preocupo muito é sempre com o meu usuário. Não o cara que está comprando e me pagando todos os meses para ter o meu sistema. Eu fico preocupado com o operador que trabalha. Tanto que eu sempre tenho um relacionamento muito próximo com eles. Eles têm o meu celular direto, tá? Todos eles, é só uma coisa que eu não tenho, o WhatsApp, tá? É que nem uma coisa que acabou, tanto que a gente acabou se conhecendo mesmo, que foi através do Sóstenes, que o Sóstenes, ele é um dos usuários do seu Exatamente. aplicativo. E a gente ficou muito amigo. Então, ele é bonito demais, ele é gordinho assim, tem uma bunda bonita até. Não, se eu fosse mulher, eu dava pro Sóstenes. Não, eu prefiro só comer mesmo, tô de boa. Sóstenes, a gente te ama, viu? Porventura você estiver escutando. Muito. E podemos fazer um trenzinho, não tem problema nenhum. Não, pega nada. Pô, mas assim, eu realmente não tenho WhatsApp, tá? Por que eu não tenho WhatsApp? Porque eu atendo clientes do Brasil inteiro e fora do Brasil. Como eu dou suporte pro pessoal, o que acontece? Um cara tem um computador meu lá com o sistema instalado e pôs uma mosquinha no monitor e faz um cocôzinho no cantinho. O cara tem um celular na mão, ele, Paulo, tem um cocôzinho aqui que eu faço, eu passo água, eu passo gel, eu passo não sei o quê. Só que, porra, cara, eu tenho 40 clientes para atender, entende? Eu não posso ficar dando suporte pros caras, senão eu não vou fazer nada. Então, o que eu fiz? Eu não tenho WhatsApp. Eu tive o WhatsApp durante 20 dias na minha vida e nunca mais peguei ele. Não tenho WhatsApp. Justo, porque senão você não trabalha. Senão eu não trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Assim, pra minha sanidade mental, eu não tenho WhatsApp, tá? Não dá pra ter. Mas, em compensação, os caras têm o meu celular 24 horas por dia, 24/7. Isso é uma coisa importante. Nunca, quando um cliente me liga, ele tá sendo incômodo pra mim. Nunca. O meu pensamento sempre é, esse cara paga o meu salário. Mesmo que ele seja um funcionário subalterno do setor que eu atendo. Esse cara tem prioridade comigo sempre. Ele vai dizer, mas nunca te ligam em horários convenientes. O quê? Já me ligaram 1h da manhã, velho. Sim, na hora que o bicho pega e os caras não sabem o que fazer, eles me ligam, entendeu? E pra mim não tem problema, pra mim é um prazer. Então esse atendimento, esse pós-venda é tão importante quanto, ou até mais. Eu costumo dizer, Bruno, que hoje o meu trabalho é 20% desenvolvimento de sistema e 80% suporte. 80%. Então, se tu é um cara que não gosta muito de dar suporte, de conviver com pessoas, cara, nem tenta começar um negócio por conta, porque não vai dar certo. Exatamente. É bem difícil. Que sua imagem fica atrelada ao que você está vendendo, né? Não, tu é o cara do sistema X, entendeu? Eu tenho um conhecido, que é aqui do interior do Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia, tá? Não sei se nós vamos entrar nessa celeuma, mas de linguagem de programação, que daí o troço começa a ficar polêmico da minha parte. Calma que a polêmica vai ser a próxima pergunta, pode continuar. Um dos caras que eu conheço que ganha mais dinheiro com software, tá?
Claro, não vamos falar das gigantes americanas, né? Eu tô falando dos caras, vamos dizer assim, do nós comuns, os caras que nem nós, tá? O cara ganha bastante dinheiro e ele faz um sistema em COBOL, velho. Nossa, COBOL. Daí tu vai dizer assim, mas por que tu faz sistema em COBOL? Porque funciona. exatamente. E daí, eu mesmo disse pra ele, tá aí, os teus clientes não te incomodam? Me incomodam de vez em quando. E tá, o que tu responde pra eles? Não, tá funcionando, não vou mexer. Exatamente. Justo. É mais ou menos isso. Então, assim, ó, essa loucura de tu ficar pulando de linguagem de programação para linguagem de programação não é legal. Não faça isso. Se tu tá me ouvindo e quer um conselho meu, não fique pulando de linguagem de programação em linguagem de programação. Se dedique a uma, entenda ela a fundo. Não vou dizer que o cara, sei lá, trabalha com JavaScript, que ele não pode conhecer C++, entendeu? Não é isso. Mas não tenta Python, C++, Java, JavaScript, Ruby, Python. Cara, não vai funcionar. Tu não vai ser ninja em todos. Exatamente. E tanto que Não nem adianta. dá, não tem nem como. Fisicamente falando e humanamente falando, não tem como. Mas tu já viu as vagas de emprego, o que eles pedem, né? Ah, eles pedem tudo, mas só que a maioria é pessoal de RH que não tem muita ideia do que quer. Mas a gurizada, vamos dizer, eu falando gauchês aqui, a, a meninada aí, eles meio que se empolgam, esse troço, eles querem saber tudo, né, cara? Eles não conseguem saber nada. Exatamente. Eu, por exemplo, eu só desenvolvo para Mac, cara, só para plataforma Apple. Eu daí vai aprendendo, nunca fez nada para Windows, já fiz, vai desistir, não vale a pena para mim, porque como eu trabalho com software gráfico, eu trabalho para Apple. Por exemplo, o CorelDRAW não tem para Mac, só tem para PC, porque o mercado deles é Windows. Então, até isso tu tem que saber onde é que tu vai te meter, entendeu? Sim, 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 sim. Tanto que eu também, antes eu ficava fazendo o meu monte de vídeo para um monte de coisa, tanto que agora eu tô muito mais focado em poucos assuntos, porque senão, tipo, você é que nem dizem, né? Você sabe muita coisa e não faz nada. O pato, né? É, tipo o pato, ele tem bico, mas não fura, tem asa, mas mal voa, tem Sim, unha, mas nada, não. mas muito mal. Exato. É mais ou menos assim. Então, quer dizer, nem tenta, cara, porque, tipo, tu vai trabalhar para uma tua plataforma X, se dedica a ela e tenta correr por cima dela. Não tenta pegar tudo que não funciona. Sim, sim, sim. Justo. Agora a parte polêmica, né? Que eu estava tentando já, a gente já estava combinando, mas eu estava querendo fazer a perguntinha, né? A pergunta é sobre os profissionais de informática, Hum, principalmente você que apanhou muito para poder desenvolver o seu software e você uma hora ou outra acabou precisando. Fato, uma hora tipo a gente precisa de alguém assim, tirando aquelas sim. pessoas ao qual você realmente elogiou, etc. Mas com a visão Paulo Vargas empreendedor, que afinal de contas você está pagando pelo Uhum. trabalho daquela pessoa. O que você tem a falar, principalmente, vamos dizer assim, dos brasileiros, os que você conviveu? Tá. É assim, ó. Não quero que leve o que eu vou falar agora como, vamos dizer, uma crítica à área de TI, né? Até porque eu não posso criticar a área de TI porque eu estou dentro dela fazem mais de 10 anos, né? Mas assim, ó, sendo curto e grosso, a maioria dos profissionais da área de TI que se dedicam a fazer trabalho ou freelancer ou a trabalhar em software house pequena são tudo um bando de cuzão. Exato, com acento ainda. Cara, eles acham que eles são a última bolacha recheada do pacote, eles são arrogantes, eles acham que tu nunca sabe o que tu tá pedindo, que tu sempre é um bobalhão que tá pedindo alguma coisa. Então, eu de novo vou falar, quem tá nos ouvindo, por favor, não é pra vocês que estão ouvindo, mas eu tô falando da minha experiência. As pessoas que trabalham fazendo serviços, eles acham que eles são muito mais espertos do que o cara que está contratando o trabalho deles. E eles são um bando de bunda mole. Por quê? Porque eles não te dão a mínima bola, só eles sabem, tu não sabe nada. Eu vou dizer uma coisa para ti, Bruno, com certeza, se encontrado pessoas naquela época que tivessem me dado um mínimo de respeito, de repente hoje eu estaria terceirizando todo o meu sistema e eu estaria me dedicando à parte comercial. E não fiz porque não dá. A maior parte são um bando de moleque bobalhão. Uhum. Tá? Uma coisa que esse pessoal também não presta atenção é que hoje em dia é muito mais fácil você exportar o trabalho que você está precisando. Então, sei lá,
10 profissionais que eu tenho aqui no Brasil que contrate a, sei lá, $100, por exemplo, a hora, eu posso contratar um indiano a 15 e é tipo o valor dos 10. E ele sabe tanto quanto os 10. Vamos falar em dinheiro, valores reais, tá? Lá no início, o primeiro cara que eu procurei foi um cara do Rio Grande do Sul, tá? De Porto Alegre, tá? Como eu sou daqui, me indicaram, o cara dava aula na universidade, na PUC, tá, ok. Mais ou menos, eu levei para ele vamos chamar de pré-programa, sabe? Um beta, mas beta alfa, tá? Um projeto muito inicial que fazia um básico e mostrei para ele. Ele se encheu de razão, disse, não, eu faço, mas não sei o quê. Ele me disse que me entregava vamos dizer, um preview de como é que ia ficar o sistema, vamos dizer, mais qualificado, porque ele era o pica das galáxias, em 60 dias. Eu esperei 60 dias, não aconteceu nada. Eu esperei 90 dias, não aconteceu nada. Quando deu 120 dias, eu cobrei ele, vem cá. E aí? Aí ele me veio que, mas a dificuldade técnica é muita. Eu digo, não, cara, então se não tem como tu fazer, então vamos fazer o seguinte, encerramos, eu não tenho mais como esperar isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então tá, legal, beleza. Desliguei o telefone, tá, pelo menos o cara foi gente fina comigo. 2 minutos depois pintou um e-mail para mim, ele me cobrando as horas que ele supostamente tinha trabalhado no meu sistema e não me entregou nada. Nossa. Tá, e tu vai dizer assim, o cara te cobrou quanto? Uns 5 pau. 5 mil? Uns 5 mil. Putz! 5 mil reais ele queria. E eu liguei pra ele, mas muito bravo. Disse, vem cá, cara, o que tu tá pensando? Daí ele, eu trabalhei no teu software. Eu digo, então, faz o seguinte, tudo que tu tem, que trabalhou no software, me passa pra mim o código-fonte, eu vou analisar quantas horas tu trabalhou realmente, porque tu tá 4 meses em cima disso, e se tu realmente trabalhou tantas horas, que eu não lembro nem quantos ele tinha discriminado ali no e-mail, se tu trabalhou isso mesmo, eu faço questão absoluta de pagar, mas eu quero o código-fonte. Ele perguntou isso pra mim assim, eu não tenho obrigação de te passar isso, então eu não tenho obrigação de te pagar. Exatamente. Cara, assim, foi a primeira decepção grande que eu tive. E depois aconteceu mais algumas outras, assim, e daí tu vai dizer, quantos teve? Cara, uns 4 ou 5. Até eu chegar à conclusão que eu tinha que ir para os Estados Unidos estudar. Nossa, então, tipo, o fato de você ter ido nos Estados Unidos também foi as frustrações que você teve. Porque a minha ideia era assim, Bruno, a minha ideia era, eu primeiro vou passar para alguém fazer um beta, botar para rodar nos meus clientes principais para ver como é que fica, eu vou estudar esse beta em cima do que os caras vão me cobrar e vão fazer para mim, e daí eu vou fazer alguns cursos e dali para frente eu engato. Já tem alguma coisa, pelo menos, na mão, né? Antes de começar a fazer do zero. Porque como eu já brincava com programação, eu, na minha santa ingenuidade, achei, vai funcionar. Que nada. Os caras não me entregaram nada, eles só queriam me cobrar. Teve um que chegou pra mim e disse assim, eu te cobro 10 horas adiantado. Nossa. 10 horas adiantado, naquela época dava, sei lá, ele me cobrava, sei lá, R$200 a hora. Caraca, já era 2 contos sem fazer nada. Sem fazer nada. Adiantado para ele começar o projeto. Sem me mostrar nada. Eu digo, cara, ok, mas tipo, a gente pode fazer um contrato que eu me comprometo a te pagar no mínimo essas 10 horas, eu me comprometo, mas que tu tem que me entregar alguma coisa que eu consiga executar. Justo. Um programa, um aplicativo executável, pelo menos. Daí o cara, não é assim que eu trabalho. Então vai longe, não quero saber de ti, então. Então o problema é seu, então, né? Tudo me forçou a ir para esse lado, sabe? Me forçaram a ir para esse lado. Então, sei lá, cara. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Bastantes decepções mesmo, né? E a gente tem na área, a gente tem algumas coisas assim que eu vejo, tá? Que com certeza o que eu vou falar agora vai causar polêmica também. Mas todo mundo diz que HTML e CSS não é... Tu não é programador se tu trabalha com linguagem de programação. HTML e CSS não é linguagem de programação, né? Eu sei que HTML não é linguagem de programação, é só de marcação de texto, tá? Mas, cara, o troço de HTML e CSS hoje em dia ficou tão complexo que, sinceramente, eu não considero hoje que HTML e CSS não seja linguagem de programação. Aí eu tô dizendo que eu tô sendo polêmico. Para mim, o cara que trabalha muito com HTML e CSS, hoje ele é programador. E no mercado, a gente vê esses caras que trabalham com HTML e CSS, mesmo fazendo aplicativos que rodam em browser, os caras não são valorizados, eles são considerados inferiores, assim, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda também. Eu acho que a área de TI é muito discriminatória. Se tu não é o pica das galáxias na linguagem de programação atual, os caras não te dão muita bola, entendeu? E cara,
Existem linguagens de programação praticamente desconhecidas no Brasil, que são espetaculares e que tu fala e os caras nem sabem que existem, né? E, e daí, e daí tu diz, eu trabalho com linguagem X ou Y, o cara, Eu digo, sabe? Então, tipo, de vez em quando é duro trabalhar com TI, de vez em quando tu falar com o pessoal de TI é meio complicado. Sim, sim, sim. É tenso mesmo. Não sei se tu tem a visão parecida com a minha, mas desculpa se eu fui muito enfático, assim, mas é a visão que eu tenho desde aquela época, essa pessoa é meio assim, estranha, assim. Não, hoje em dia realmente o povo tem meio que frescura, né, para falar ou principalmente para receber crítica, né? Eu Sim. acho que o principal hoje em dia, eu não digo dos outros, eu tenho uma visão muito crítica a mim mesmo, né? Às vezes eu me critico e às vezes eu me critico muito, porque eu considero que eu tanto tenho que me criticar e eu tenho que receber essas críticas para, sei lá, para tanto eu melhorar e eu ter, vamos considerar assim, o direito de eu poder criticar também, né? Sim. Mas hoje em dia eu gosto, principalmente de pessoas assim que são críticas de verdade, porque evita você ficar acomodado, né? Às vezes você escuta E a gente está numa época muito complicada, né? Eu e tu Exatamente. passamos por uma situação essa semana aí de uma pessoa completamente fora da casinha, né? Nós tivemos uma discussão que, que tá cheio no mundo, né, cara? Tem pessoas que perderam completamente a noção de civilidade, né? Tanto a noção de civilidade quanto a noção de que existem outras pessoas que pensam diferente. Não, e principalmente, se ela pensa diferente, ela não é minha inimiga, ela só pensa diferente de mim. E o pior, para quem não sabe ou para quem não viu, bem provável que não tenha visto, foi um comentário, né, que eu acabei fazendo lá na Folha de São Paulo, que tinha falando sobre homicídios contra a mulher, né? Falava que era em torno de 4 mil homicídios por ano contra as mulheres que tiveram no ano passado. O ano passado é o ano de 2016, e 500 e pouco foram considerados como feminicídio. Aí eu falei, tudo bem, tem tantos mil mulheres que morreram contra 57 mil homens que morreram, né? Então, exatamente. morreu gente pra cacete. Então a gente tá falando de um problema muito maior na questão da violência. Rapaz! Sim, eu entrei e falei exatamente isso. Nós não temos um problema de feminicídio, nós temos um problema de violência. Violência. Então, tipo, no final das contas, acaba envolvendo mulher, cachorro, periquito, papagaio, envolve tudo. Rapaz, exatamente. A outra menina entrou, é lógico, dessas feministas chata pra caralho, que é quase sinônimo, né? Feminista chata e feminista e chata, a maioria das vezes é sinônimo. E Catani falando aí, chegou a ponto de falar assim, que o câncer te leve, né? Não, primeiro ela falou pra ti o seguinte, não foi nem pra mim, eu me doí, eu comecei a bater boca com ela por causa de ti, assim. A primeira coisa que ela disse foi, eu espero que tu morra e que tu seja uma das estatísticas dos homens. Exato. Puta, aquilo já me pegou atravessado. E como eu tenho muito menos pavio do que tu, porque tu é muito mais político, não é política. Eu já falei pra ti, tuas respostas são muito mais legais que as minhas. Porque quando eu ouço esse tipo de bobagem, eu mando, cara, vai a merda, entendeu? Eu mando longe, não quero saber. Vontade não falta também. Não, cara, mas assim, eu não, nesse ponto, assim, se tu me tratar bem, eu vou ser praticamente uma moça contigo, sabe? Mas se cair pra esse nível, então vamos descer lá pro esgoto, então. Exato. Porque, cara, e daí depois ela diz pra ti, tomara que teu câncer te mate. Cara, que isso, velho? Exatamente. Então as pessoas perderam a noção de civilidade, sabe? É demais. Então muitas vezes quando tu chega pra um colega e diz assim, ô colega, o teu software tá legal, mas tu podia ajeitar isso aqui, porque não tá bom. Já disseram pra mim. Eu fiquei feliz com o cara que me disse. E eu sei de pessoas que diriam, vai fazer a tua que eu faço a minha. Pra mim não faz sentido isso, entende? Não, eu critico esse tipo de postura porque eu já fui desse tipo de postura. Né, de escutar uma crítica e falar, vai você, então já que é assim, então faz melhor. Né? E sendo que eu realmente estava errado. Então, é difícil você começar a escutar crítica. Eu não estou falando que é um processo fácil, mas é um processo difícil, mas é um processo que você tem que realmente passar. Que é o processo de você escutar a crítica, parar, analisar, falar assim, será que o que essa pessoa está falando faz realmente sentido? Mas, Bruno, se tu não parar e fazer isso que tu está dizendo, não terá empresa, tá? Porque assim, eu já tive em reuniões que o dono da empresa, o CEO da empresa, chegou para mim e disse assim, teu sistema do jeito que tá não funciona para mim é mesma coisa que nada. Puta, aquilo dói no peito, entendeu? Dói. E daí tu diz, não, só um pouquinho, vamos lá. Por que pra ti não tá bom? Aí o cara, porque eu precisava gerar um relatório
relatório, que não sei o que, o teu sistema não faz. Daí eu digo, tá, mas só um pouquinho, não é só mais fácil tu me pedir pro sistema gerar um relatório, então, do que dizer que o meu sistema não funciona em nada? Daí o cara disse, mas pode fazer? Posso fazer. Ah, então tá. Daí meu sistema virou o melhor do mundo. Entende? Exato. Então tu tem que ter um pouco de, tipo, assim, tu tem que respirar fundo, porque se não respirar fundo... É porque assim, não ache que tu vai montar uma empresa e que tu não vai ter patrão. Uma ova, tu vai ter um monte de patrão. Cada cliente tem um patrão. Então, aí tu tem que ter um pouco de... E tá falando um cara aqui que o meu pai costuma dizer que eu não tenho pavio curto, tá? Que eu não tenho pavio nenhum. Meu pai diz que eu não tenho pavio nenhum. E, de uma certa forma, é verdade, porque eu não... Que nem essa menina aí que nós estávamos falando, eu não tenho papas na língua, eu não tenho saco pra essa gente. Mas, em compensação, cara, quando a coisa é profissional, eu sou quase um monge tibetano. Assim, E tem que ser, né? Sim. E outra também, essa parte também de universidades, etc., acabam formando um monte de floquinho de neve, né? Porque... Puta, aí nós vamos entrar em outra polêmica, daí tu vai me deixar mal, porque daí eu vou começar a falar. Mas resumindo é isso, né? Resumindo, o que a gente está tendo muito mais, em tanto a parte profissional quanto a parte acadêmica, a gente está tendo realmente um monte de floquinho de neve que se acha a última bolacha do pacote e na verdade é porcaria nenhuma. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu é formado na área de TI, né? E tu é ciência da computação, é isso, né? Sim, sim. Tá, então tu é um cientista da computação, tu é um cara formado, aí eu vou te fazer uma pergunta, tu aprendeu mais lá ou depois que tu saiu de lá? Quando você sai da faculdade, você não sai nem cientista, nem sabendo computação. É que eu tava falando com a minha esposa esses dias, eu falei assim, olha só, e tudo bem, eu também não era lá um muito bom aluno, por causa, tanto chega uma hora que enche o saco mesmo, quanto que deu uns rolos lá na faculdade. Não é desculpa, mas meio que foi um incentivo. Eu pego meu caderno hoje em dia, eu falo assim, eu estudo muito mais hoje do que quando eu tava na faculdade. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Não tem como tu sair da faculdade e estudar menos do que tu estudava na faculdade. E tá falando um cara aqui que não fez faculdade de TI, tá? A minha formação sempre foi técnica. Eu sou técnico em artes gráficas, formado profissional, eu fiz um curso de 2.000 horas de 5 semestres. Depois eu saí, eu fiz cursos da área de design gráfico, daí depois eu fui para os Estados Unidos, eu fiz curso na área de engenharia de software. Todas as minhas formações são técnicas. Velho, a formação técnica ou a formação, vamos dizer, de bacharelado ou mesmo tecnólogo, ela te dá uma basezinha muito pequena, porque os currículos estão todos atualizados. Aí vai dizer, como é que tu sabe que tu não fez? Cara, eu fiz em 2016, eu fiz uma extensão universitária que a metade do curso estava desatualizado. Uhum. Metade. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também, que quando você já começa o curso, você já começa X anos desatualizado. Sim. O seu curso vai ter 4 anos. Você saiba que quando você terminar o curso, você está 4 anos desatualizado. Tá, eu vou te contar uma história então bem engraçada, tá, com relação a isso. Eu tenho vários primos, mas um primo, o pai dele veio aqui, o meu tio disse assim, Paulo, o teu primo quer fazer, ia falar o nome dele, não vou não. o teu primo quer trabalhar na tua área. Eu disse, que legal, né, tio, qual é a minha área? Porque ele não sabe qual é a minha área. Entendeu? Daí ele disse assim, a tua área, não sei. A tua área, ele disse que queria na tua área. Mas sabe que legal, ele quer vir aí falar contigo. Ele pode? Pode, claro, evidente. Aí chegou aqui, aí ele disse assim, Paulinho, eu quero trabalhar na tua área. Eu digo, tá legal, então, qual é a minha área? O que tu faz aí, né? Eu digo, tá, mas o que eu faço? Daí ele disse, não sei. Você só faz alguma coisa. Mas por que tu quer? Cara, tu viajou o mundo inteiro, tu tem 2 carros, tu tem não sei o que, tu tem casa. Eu digo, tá, só um pouquinho, tu quer trabalhar no que eu trabalho, tu quer o meu dinheiro. Exatamente. Daí ele pegou e disse assim, não, mas se eu fizer o que tu faz, eu vou ter o dinheiro que tu tem. Eu digo, não, cara, não é assim que funciona. Todo mundo vê os pulos que eu dei, mas ninguém vê os tropeços que eu tive, né? Mais ou menos, quando eu caí de queixo e ralei a ponta do queixo, ninguém viu, mas quando eu tava de pé, já tava bonitinho de novo, tá tudo certo, né? Daí, resumindo, ele entrou pra análise de desenvolvimento de sistemas, tá? Depois que ele descobriu o que eu fazia, ele entrou, trancou no final do primeiro semestre. E eu perguntei, e aí, por que tu não, né? Não continua? Não, cara, mas é muito foda isso que tu faz. Né? Então, é aquele negócio, né? Os caras querem fazer faculdade também e achar que vão chegar lá, vai ser tudo tranquilo e depois que sair os caras vão começar a ganhar um salário milionário, assim,
de uma hora para outra, e não vai acontecer, né? Exatamente. É que nem eu falo, inclusive eu fiz até um vídeo, eu acho que você até chegou a assistir também, que eu falo que quando eu saí do outro emprego que eu tava, que eu fiquei lá 3 anos, você sai, não, eu tô há 3 anos aqui, eu acho que eu sei. Sabia de porra nenhuma. Sim, eu vi esse vídeo. Então, você sabe de nada. Você sai da faculdade, você acha que só porque você fez faculdade ou que você trabalhou num lugar aí X que você sabe de tudo. Você não sabe de porcaria alguma. Né? Principalmente se você não estuda, se você não continuar estudando, mantendo, principalmente nessa área técnica que é a nossa, não a área operacional, tudo bem, uma área operacional você também precisa, mas uma área operacional você precisa de menos estudo. Muito menos. Não que você tenha que ser um ignorante, tá? Não entenda dessa forma, eu digo no estudo no quesito da parte técnica com a qual você trabalha. Né? Então a parte técnica precisa de muito mais estudo do que a área operacional. Se porventura você não tiver esse estudo, cara, você é menos que zero. Menos que zero. Não, eu te digo assim, ó, vamos dizer que na época que eu estudava, vamos dizer, formalmente, tá? Pode ser curso técnico, pode ser primeiro, segundo grau, pode ser qualquer tipo de estudo. Vamos dizer que eu lia, vamos falar, um livro a cada mês, vamos dizer, tá? Eu leio proporcionalmente um livro a cada 5 dias hoje. Porque eu leio muito mais hoje, eu tô sempre me atualizando, coisa que antes eu não dava muita bola, tu entendeu? Sim. E hoje eu percebo que é só assim, porque não tem outra saída. É aquilo que eu falei, se tu fizer um produto, por melhor que seja, pode ser o pica das galáxias. Se tu não continuar melhorando e atualizando ele sempre, não vai pra frente. Exatamente. E assim, ó, e tá falando um cara aqui, que eu falei de um monte de coisa lá atrás, que nem eu falei. Eu sou filho de um motorista de ônibus e uma dona de casa, ou seja, 3 irmãos, mais a mãe e o pai, quer dizer, grana a gente não via, né, velho? Não tinha grana, né? Eu sempre conto que eu descobri que eu era pobre por causa de uma salsicha. Por quê? Por quê? Porque eu tava brincando com um amigo meu, amiguinho assim, tipo, 8 anos de idade, 7 anos de idade, assim. Uhum. E daí lá pelas tantas, a mãe dele chamou ele de tarde, assim, no meio da tarde, nós jogando bola na rua. A mãe dele chamou ele, vem comer alguma coisa, fulano. Daí ele, foi lá. Quando ele voltou, cara, ele voltou com um pão com 2 salsichas dentro. E daí eu peguei e disse assim, cara, mas a tua mãe deixa tu comer um pão com 2 salsichas? Daí ela, mãe, quer que eu bote 3 salsichas? Porque não sei o que bote. Cara, eu nunca comi um pão com uma salsicha inteira na minha vida. Meu, ser pobre é uma merda. Por quê, cara? Porque a minha mãe fazia assim, ó, ela cortava a salsicha em rodelinhas e fazia um molho e botava dentro do pão, cara. Tipo, 4 salsichas dava pra 6 pessoas comer, entendeu? Exatamente. Eu nunca tinha comido um pão com uma salsicha inteira dentro. E daí eu descobri naquela hora que eu era pobre, tu entendeu? Porra, aquilo ficou no meu DNA, cara, ficou marcado. Eu era muito pequenininho, mas aquilo ficou marcado. Aí hoje os caras vê, uma hora eu tô em Londres, outra hora eu tô em Paris, outra hora eu tô na China, outra hora eu tô em Nova York. Aí os caras, puta, mas tu tem uma vida do cacete. Não, é verdade, eu não vou discordar, eu tenho realmente uma vida muito boa hoje, tá? Mas, cara, pra chegar até aqui, cara, vou fazer 44 semana que vem, velho. Entendeu? Não foi de uma hora para outra, entendeu? E os caras querem tudo na hora e não vai acontecer. Então uma coisa assim, é uma lição. Eu sei que não é para ti, porque a gente já falou sobre isso. Tu sabe muito bem isso, mas a turma aí mais novinha que tá se formando agora, os caras acham que vai ser muito fácil. Não vai ser, cara. Só não dá para desistir, né? Então, sei lá. Um pouquinho do que eu passei aí. Ah, sim. E vamos lá, e Paulo, além de tudo, você já falou bastante, inclusive, né, de bastante coisa, mas tem alguma consideração final, alguma dica para esse pessoal novo? Assim, ó, vejam os vídeos do Bruno. Lógico, com certeza, parabéns, muito obrigado pelo merchan. Vai lá e bota uma graninha no Apoia-se, que eu vou fazer isso em muito breve. Eu acho que a semana ainda vou botar um dinheiro lá no Apoia-se. E sim também, muito obrigado pelo dinheiro, lógico, o dinheiro é sempre bom. Vai dinheiro. Porque é o seguinte, tu tá pedindo o Apoia-se pra fazer curso pra ensinar pra galera, cara, isso é muito bonito. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E eu vou te dizer assim, eu até hoje eu não consegui, por exemplo, tempo para parar pra fazer as coisas que tu faz assim, sabe? Porque sempre na correria, sempre correndo atrás, coisa e tal. Mas eu acho muito legal quem tem o espírito que tu tem. Então é muito legal isso. Segunda coisa, mais ou menos dentro da primeira, assim, cara, compartilha o que tu sabe. Não tenta esconder, porque tu só vai ser um cuzão, tá? E tu não vai ganhar nada com isso. Não tô querendo dizer que tu descobriu a fórmula pra cura do câncer, que tu não vai vender ela por $1 bilhão pra Pfizer, sei lá, da vida, entendeu?
Mas, tipo, não mantém isso só pra ti, pra tu não ter câncer, porque, puta, isso não leva a lugar nenhum, tu entendeu? Eu tô falando de câncer porque tu tá com um problema agora, que daqui a pouco já não vai mais ter, mas a gente tá passando por essa situação agora, no caso, né? Tipo, compartilhe as coisas que tu sabe na vida, porque, cara, isso é muito legal, e não mantenha só pra ti, e principalmente... tenha foco no que tu quer fazer, não se espelhe em outro, tenta manter o teu caminho, faça o teu caminho e não tenta pegar o cara do Facebook, eu vou fazer um outro Facebook. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tenta fazer o teu caminho. E vejam os vídeos do Bruno que o resto vai dar certo. Isso mesmo, principalmente a parte de assistir os meus vídeos. Cara, brigadão mesmo, de verdade, pra caramba, de montão, assim, que você reservou o seu super tempo valioso entre champanhes e viagens para Paris. Entre Paris e Inglaterra eu dei uma paradinha pra fazer o cast. Exatamente, e ninguém sabe, na verdade o Paulo Vargas está viajando de Concorde agora. Ele conseguiu alugar um Concorde e pagar para simplesmente estar viajando, e ele está falando nesse meio tempo aqui com a gente. Paulo Airways. Exatamente. Só isso. Logo depois disso ele vai descartar o avião porque ele tem grana o suficiente para poder fazer isso. Sim, não, tá sobrando. Minha conta bancária eu não sei mais o que faço com tanto dinheiro. Paulo, de verdade, brigadão mesmo. De verdade pra caramba. E é isso aí, galerinha. Beijos na bunda de todo mundo e até mais.